ele não concordou com aquilo, mas ele era minoria. Infelizmente, nós sabemos que uma minoria só não faz verão, né? Daniel não tinha como fazer mais nada. Ele também estava sujeito àquele decreto, mesmo que ele fosse o presidente de Babilônia. E aí, verso 10, a história vai caminhando para o seu clímax. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E esse verso vai ser o que a gente vai focar. Vou ler novamente, presta atenção nisso aqui, ó. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Entrar na sua casa, no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém. 3 vezes por dia se pôs de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. É meio afrontoso, né? Vocês fizeram o decreto que eu não podia orar, que eu não podia adorar o meu Deus, mas é isso mesmo que eu vou fazer. Abro todas as janelas da minha casa, ajoelho e oro 3 vezes por dia. Só que não é uma afronta assim, agora que vocês fizeram, agora que eu vou começar a fazer, não. O que a Bíblia fala? Já era o costume de Daniel fazer isso. Já fazia parte da identidade de Daniel ser um servo fiel. Já fazia parte da identidade de Daniel ter uma rotina de oração. Já fazia parte da rotina de Daniel, da identidade dele, ser um cristão tão genuíno que as pessoas ao redor dele sabiam isso, porque isso já fazia parte de quem ele era, da essência dele, da natureza de Daniel. Só que às vezes parece que a gente tem medo de mostrar que nós somos cristãos. Parece que a gente tem medo de se posicionar nos lugares que a gente está. A gente tem vergonha, a gente quer se disfarçar. A gente não quer nem se descobrir se eu sou cristão, vão cair em cima de mim. Mas tem que cair mesmo. Você não pode ter medo disso. Você não quer transformar o lugar onde você está, você não quer transformar a sua comunidade, não quer transformar a sua família, não quer transformar o seu local de trabalho, seus amigos, seus colegas. Posicione-se como cristão, mesmo que o risco seja ir parar no colo dos leões. E Daniel assumiu esse risco. Mesmo perante esse risco, ele fez o quê? Não, eu vou orar. E pode me ver orando, não tem problema nenhum. Só que qual é o detalhe tão importante? Parece ser um detalhe tão pequeno, tão minúsculo, mas que faz a total diferença nessa história. É que Daniel ele tinha o costume de orar com a janela aberta. Eu não sei vocês, mas eu não sou adventista de berço, mas a minha família sempre teve uma tradição. Não uma história, depois a família me chama de novo, eu conto só a história aqui. Tua família não. Sempre tinha essa tradição. Qual era a tradição? Bem arcaica mesmo, ó, vai orar, tranca a casa toda, fecha a porta, tranca tudo, abafa, vai pular para o canto da sala. Mas ninguém pode ouvir que ainda não, porque se o vizinho ouvir já era, aí deu ruim. Aí tranca tudo, vai lá para o canto, vai para o final da casa e fecha, ninguém pode ver. Só que ainda que eu entenda, né, que a gente tem essa tradição, né, de orar ali em secreto, né, a família junta ali, ninguém atrapalhando, ninguém ouvindo. Mas às vezes parece que nós temos medo de mostrar para as pessoas ao nosso redor que nós somos cristãos, que na nossa família tem uma rotina de oração. Qual é o problema do vizinho ouvir a oração? Aí vai ser, a oração não sobe lá para Deus aí, só fica ali no vizinho, acabou, não sobe mais, fica, vai. São coisas que a gente adota, né, mas às vezes também não tem muito sentido. Parece que nós temos medo de mostrar nossas tradições cristãs, nossas raízes. Não podemos ter medo de testemunhar. E Daniel não tinha esse medo. Ele colocava mesmo ali, a cara estava mesmo com risco de parar na cova dos leões. Só que aí vem um detalhe. Daniel, ele tinha muito bem a opção de orar com a janela fechada. Mas por que isso? Porque com a janela fechada ninguém ia ver ele orando. E estava tudo bem. Ele continuava orando, continuaria sendo fiel, continuaria ali mantendo a sua comunhão com Deus, no secreto. Ninguém ia ver que ele estava orando mesmo, porque estava tudo ali trancadinho. Acabou, ele não ia para a cova dos leões. Enfim, seria uma história assim, até adequada nos olhos humanos, não é mesmo? Ele não ia correr o risco de parar na cova dos leões, ninguém ia morrer. O rei também não ia ter toda a dor de cabeça que ele teve depois, nós vamos ver na história. Ele ia continuar sendo fiel ali, entre aspas, estaria tudo certo, enfim.
Mas será que o Daniel estaria sendo realmente fiel 100%? Não. Porque o simples fato dele orar com a janela aberta mostra uma atitude de coragem, de alguém que não tem medo de revelar a sua identidade, mesmo com a consequência da morte. Orar com a janela aberta significa não ter medo de mostrar quem você é, porque você sabe que o que você acredita é o adequado, é o correto. Porque você não tem vergonha de mostrar que você segue a Jesus Cristo. Porque você não tem vergonha de mostrar o Deus que você serve para as pessoas ao seu redor. Só que isso não se reduz apenas ao ato de orar com a janela aberta, literalmente. Isso pode ser aplicado em várias áreas da nossa vida. O orar com a janela aberta ou orar com a janela fechada serve como metáfora do que a gente vai conversar aqui. Porque veja, existem várias maneiras de eu me fechar, de eu querer me disfarçar do meu cotidiano. Vamos começar com o primeiro? O mais fácil. As pessoas ao seu redor, elas sempre vão analisar você pelos seus hábitos e pelos seus costumes. Qual é o seu comportamento quando você está com seus amigos na escola, na faculdade, no trabalho? Qual é o seu vocabulário quando você está com essas pessoas? O que sai da sua língua quando você está com essas pessoas? Lembremos de Tiago, que fala que de uma fonte de água, né, o rio não pode jorrar. Fonte de água. Como é que é, pessoal? Uma fonte de água. Não pode jorrar uma fonte de água. Doce. O que vocês acham? Doce, salgada, azeda, o quê? Doce. Exatamente. Da mesma forma, uma língua não pode sair bênção e não pode sair maldição. Então, na nossa igreja, a nossa língua só sai bênção. Mas aí no local de trabalho, sai o quê? Nas conversas, sai o quê? Isso. Sem querer, sai só o quê? Isso não condiz com o comportamento de um cristão. E as suas atitudes? Como você se comporta com o seu semelhante? Você é gentil? Uma pessoa que ajuda? Uma pessoa com quem os outros podem contar? Ou uma pessoa fria, ignorante, às vezes grossa? Temos que ter um comportamento que revele a essência de Jesus. Eu creio que em nome de Jesus, se você está aqui, é porque você quer cada vez mais crescer nessa graça de ser parecido com Jesus. E aí, como que a história de Daniel continua? Verso 11, então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito, que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado no cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Eles conseguiam ver Daniel orando lá no quarto, porque a janela dele estava aberta, ele não tinha medo disso, ele não tinha medo de se esconder. Mas também, não adianta nada ele mostrar ali que estava orando, mas no dia a dia ele também não se comportava como servo de Deus. Daniel não tinha tudo, ele era um servo fiel em todas as áreas da vida dele. Não apenas ali naquele momento de oração, mas também nos seus hábitos, nos seus costumes, na maneira com que ele se vestia, na maneira com que ele se comportava, com que ele cumprimentava os outros, com que ele... Enfim, Daniel era um servo de Deus ali completo. A sua fidelidade não pode estar restrita a momentos, ela tem que fazer parte 24 horas do seu dia, todos os dias. E Daniel era um servo fiel 24 horas por dia. E aí o rei, aí começa a dor de cabeça do rei, né? Porque ele sabia que Daniel era um presidente, sim, ó.
exemplar. E aí você vai jogar o funcionário mais exemplar no colo dos leões, aí deu ruim. Aí Dario começou a tirar os cabelos que ele nem tinha, né? Porque o rei era careca na época, né? E aí no verso 14, tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Agora ele entendeu que ele caiu no golpe. Ali ele tinha caído totalmente no golpe. Já era, ele tinha percebido a burrice que ele tinha feito assinando aquele decreto. Aí já era, não tinha mais como revogar mesmo. E aí ele ia fazer o quê? Ou ele iria pagar pela própria vida, porque ele não podia, se vontade de dizer, não podia revogar o que ele tinha mesmo assinado, ou ele jogava Daniel na cova. E entre ele e Daniel, ele foi jogar Daniel mesmo, acabou. E aí o que aconteceu no verso 15? Ele tentou salvar Daniel ainda, mas não tinha jeito. Verso 15: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos métodos, colocando pressão ainda, né? Ó, você sabe, rei, que é lei dos métodos, peço que nenhum interdito ou decreto pode mudar. É lei, ó, atenção, você não pode mudar não. E aí no verso 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei, me perdi aqui, gente, olha, tanta bênção que eu até me perdi. Ó, disse o rei a Daniel: o teu Deus é quem tu continuamente serves, que ele te livre. Né? Então, veja essa cena muito engraçada, né? Dario ali na frente da cova dos leões, ouvindo aqueles rugidos ali, né? Ouvindo ali tudo, ele dando um tapinha nas costas de Daniel: é, Daniel, o teu Deus que tu serve, que te livre, vai-te embora, né? Vai lá para a cova. Ele mesmo joga Daniel na furada: não, o teu Deus que te livre, vai lá. E aí Daniel foi. Verso 17: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença o instrumento de música, fugiu dele sono. O Dario ficou tão preocupado em perder Daniel que ele ainda ficou ali tocado, né? E no verso 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Né? Imagina ele Dario com medo, né? Assim, de ele não ouvir a voz de Daniel. E aí Daniel, será por acaso que você está vivo? E aí, para a glória do nosso Senhor, ele disse, né? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Amém. Veja que essa história é muito linda, uma história que tinha tudo para dar errado. Só que também tem outro detalhe que é muito importante para a gente se ater nesse finalzinho da história. Quando ele diz assim no verso 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Porque o que? Foi achado em mim inocência. Se Daniel não fosse achado inocente, Deus teria livrado ele? Não. Não. Então veja que tudo se baseou na fidelidade de Daniel. E aí eu pergunto: se Daniel tivesse tentado disfarçar aquele momento de oração dele, para que ele não fosse ali, posto ali na cova dos leões, tivesse trancado toda a sua casa, as janelas do seu quarto, será que Deus teria salvo ele da cova dos leões? Será que Deus pode salvar alguém que tem vergonha de falar que é cristão? Sim. Será que Deus pode atuar na vida de alguém que tem medo de dizer que serve o Deus Altíssimo? Daniel só foi salvo porque foi achado inocente diante de Deus. E inocente porque ele se manteve fiel a toda prova. E veja que
essa fidelidade transformou todo aquele reino. Veja o final da história. 24, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Essa é a transformação, não, isso aí é só um detalhe, né? Aqueles que acusaram Daniel morreram também no lugar dele, nada mais do que justo, mas isso aqui é só um detalhe, a transformação vem agora, verso 25. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder de Deus. Foi por causa da fidelidade de Daniel que o reino todo de Babilônia teve a oportunidade de conhecer quem era aquele Deus Todo-Poderoso. Foi por causa daquele testemunho impactante, aquele poderoso testemunho inigualável de Daniel, de se colocar ali mesmo com toda a vida ali em risco, com o risco de ser destroçado por todos aqueles leões. Ele não teve medo de abrir mão da sua fé, ele não teve medo de esconder que ele estava orando, que ele mantinha uma comunhão com Deus. Ele não trocou o seu comportamento só porque ele foi perseguido. Ele não mudou a sua fidelidade, a sua rotina, não mudou o seu hábito, não mudou o seu falar, não mudou a sua vestimenta para se adaptar àquele grupo, muito pelo contrário. Ele soube aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho dentro daquela cultura, mas sem abrir mão dos seus princípios. É possível e é dever nosso como cristãos, para alcançar as nossas comunidades, vamos sim nos adaptar às culturas, vamos sim dialogar, mas jamais abramos mão da nossa própria identidade, porque é o nosso testemunho que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. É através da nossa vida que essas pessoas vão aprender o que é um cristão de verdade, o que é ser um servo de Deus de verdade. É através de uma palavra sua que o seu colega, o seu parente pode ser transformado. É através do seu comportamento, da sua oração, que aquela pessoa que você está orando há muito tempo, ela vai ser transformada através da tua vida. Não disfarce a sua vida. Não abra mão de quem te define, não abra mão da sua identidade. O Senhor está contigo, Ele quer dar a mim e a você o mesmo Espírito que Ele deu a Daniel, o mesmo Espírito que fez com que Daniel se distinguisse, Ele quer dar a mim e a você nessa noite. Amém. Mas não é um Espírito para que eu e você nos vangloriemos, olha, eu tenho um Espírito, não, mas é um Espírito para que nós possamos transformar a nossa comunidade, é um Espírito para que nós possamos transformar o nosso local de trabalho, é um Espírito para que nós possamos transformar a nossa família, um Espírito para que nós todos possamos transformar todas as pessoas que possam nos encontrar, mesmo aquele estranho na rua, que ele consiga enxergar no teu rosto o sorriso de Jesus Cristo. Amém. Eu disse que ia contar outra história, também bíblica, para que nós encerremos o sermão dessa noite. Quando nós falamos de cultura, isso me lembra muito de Paulo em Atenas. Lá em Atos 17, você pode ler com mais calma essa história, mas assim como Daniel sofreu ali em Babilônia, pelo bem do Evangelho, pelo bem da sua fidelidade, pelo bem do seu serviço a Deus, ele teve que se adaptar à cultura. Também Paulo, como missionário, como todos nós também temos que ser, teve a oportunidade de, assim como Daniel, testemunhar em um local extremamente pagão. Você sabe bem que Atenas, ela tinha ali vários deuses, nós sabemos, estudamos isso na escola, na mitologia grega, todos aqueles deuses pagãos ali, tinham mais de 500, se eu não me engano, deuses ali, seja mais de 1000, se eu não me engano, acho, deuses mitológicos ali, e cada um deles tinha um templo, Paulo fala, ele se assusta, que cada esquina tinha uma estátua, tinha ali um templo pagão. E a primeira coisa que Paulo faz quando ele chega lá em Atenas é visitar a sinagoga, porque ele fala, peraí, a cidade toda paganizada e a sinagoga não faz nada, é isso mesmo?
E aí Paulo ele toma a rédea e vai lá pregar no Areópago, né, que era onde os filósofos na época pregavam, né, discutiam as suas doutrinas. E Paulo, sabiamente, não abre mão dos seus princípios, mas usa da filosofia para pregar o Evangelho. Ele diz, olha, está vendo essa estátua aqui? Primeiro ele olha todo aquele ambiente dele e ele identifica que tinha uma única estátua que não tinha uma figura esculpida, era só pedestal. É aquela história do famoso Deus desconhecido. E essa história é muito interessante porque, na verdade, tem duas versões dessa história, mas eu vou contar uma delas hoje. Todo mundo já ouviu falar de Sócrates, né, que era um filósofo grego, né, o grande pai da filosofia ocidental. Ele nasceu ali também na Grécia, só que ele não servia os deuses mitológicos. Na verdade, ele dizia que ele acreditava em um único Deus e que esse Deus tinha impedido ele a praticar a filosofia. E a vida de Sócrates inteira foi pregando sobre a virtude, aquilo que fazia o homem se achegar mais próximo desse Deus. Parece uma mensagem cristã, mas para um homem que nunca nem ouviu falar da Bíblia, né, parece até um profeta. E aí, esse mesmo Deus desconhecido, né, que Sócrates dizia servir, foi o mesmo Deus desconhecido que Paulo usou como meio de pregar para todos aqueles atenienses. Olha, está vendo esse Deus desconhecido aqui? É esse Deus desconhecido que eu vim pregar aqui em Atenas. Esse Deus é o Deus que eu sirvo. Então veja o que essas duas histórias têm em comum. São duas pessoas completamente em culturas diferentes, em locais completamente hostis, mas que souberam usar da cultura como método de pregação do Evangelho. Essa é a sabedoria que o Espírito Santo tem que nos dar, porque nós como igreja precisamos mais do que nunca, nesse mundo que nós vivemos, nessa sociedade que nós vivemos, que está tão cheia de diferenças, cheia de culturas, né? Nós sabemos que os evangélicos não são a maioria no Brasil, mas nós estamos em crescente, e muito menos no mundo, né? Nós somos a maioria no mundo, mas o islamismo cresce, o budismo cresce, o hinduísmo cresce, e há mais de 30 mil denominações cristãs, e olha só quantas culturas, quantas ideologias diferentes nós temos que conviver no mundo. Se nós não soubermos dialogar com elas, como saberemos transformar o nosso meio que nós vivemos? Veja que o que essas histórias têm para nos ensinar é que eu e você jamais podemos abrir mão da nossa identidade. Mas isso não significa que nós vamos nos distanciar da comunidade e deixar de pregar para elas por causa disso. Lembre-se que nós não somos uma seita no sentido de que nós somos separados e não podemos dialogar com mais ninguém. Nós não somos um clubinho fechado. Assim como Jesus foi o maior exemplo, né, de missionário que transformou a comunidade. Ele abriu mão de toda a sua glória lá no céu para empoeirar os seus pés aqui no mundo. Um Deus que não precisava comer, teve que comer para pregar para a gente. Um Deus que não precisava dormir, teve que dormir todos os dias da vida dele para pregar para a gente. Um Deus que teve que aprender a falar. Você sabe o que é isso? Deus criou o universo inteiro. Teve que engatinhar, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, porque ele só falava com o Budadá. Sim, gente, Jesus só falava com o Budadá. E, gente, isso é uma coisa completamente... não cabe no entendimento humano. Como Deus Todo-Poderoso se faz um bebê e aprende a andar, faz, né, número 2 na fralda. Gente, Jesus fez muita bagunça com Maria. Isso é missão. Olha o risco que Jesus teve que passar, né? A humilhação pela qual Jesus teve que passar para pregar para pecadores indignos como eu e você. Ser igreja é ser exatamente como Jesus foi, é ir pregar, mesmo que a sociedade fale que ser cristão é ridículo, é chato, que ser cristão está fora de moda. Nós temos que ir, esse é o nosso chamado. Mesmo que você seja feito como de chacota na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, não importa. Você foi chamado para isso mesmo. É para ser feito de chacota. Você foi chamado para isso, para ser ridicularizado. Mas foi chamado para pregar o Evangelho. Se esse é o custo que você tem que pagar para pregar o Deus que te salvou, que seja esse. Vá em frente. Não tenha medo, não desista. Deus te chamou para isso.
Ele precisa de você. Ele poderia muito bem salvar o mundo no estalar de dedos, mas Ele conta com cada um de nós. Assim como Paulo teve aquela sabedoria, assim como Daniel teve aquela coragem, que esses dois elementos virtuosos, desses dois personagens, se façam presente na minha e na sua vida. Que tenhamos essa coragem, que tenhamos essa determinação e a mesma sabedoria que esses dois homens missionários tiveram para impactar a nossa comunidade, a ilha do governador, o nosso estado, o nosso país e quem sabe o mundo todo. A obra precisa de nós para avançar. E aí, você vem com Jesus nessa missão? Amém. Teremos um louvor especial, Bia? Então, enquanto você ouve essa música, que você consiga sentir esse chamado no seu coração. Deus conta com você para que você encare esses desafios, para que você encare essa missão, para que você encare o que é ser um cristão de verdade, fiel a toda prova, sem abrir mão de sua identidade, sem abrir mão da sua fé. Que possamos ir juntos nessa jornada no céu. Amém. Amém. Faz Jesus realizar o